Este é o Segurança Legal, episódio 299, gravado em 16 de dezembro de 2021, o novo perfil do profissional de segurança da informação. Neste episódio, conversamos com Edilson Lima, da RNP, sobre os desafios para definir o novo perfil do profissional de segurança da informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Vibe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e gostaria de lembrar que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição de todos pelo Twitter, lá no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com e também no iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Todos os links, vocês já sabem, estão lá no nosso show notes. E hoje, já sem demora, vamos passar aqui para a nossa entrevista com o nosso amigo Edilson Lima, gerente de segurança do CAIS lá da RNP, que falou, como vocês já ouviram, sobre esse novo perfil aí do profissional de segurança da informação. Então vamos ouvir aí a entrevista com o nosso amigo Edilson Lima. Bem, então já estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o Edilson Lima, gerente de segurança do CAIS da RNP. E aí, Edilson, seja bem-vindo ao podcast Segurança Legal. Como vai, Guilherme? Como vai, Serafim? É um prazer estar de volta aqui com vocês. Muito bom. Mas seja bem-vindo pela terceira vez, né, Guilherme? Exato. Vez, porque terceira vez. Tá virando sócio. Já posso pedir música, né? O Edilson, ele participou, pessoal, do episódio 254, Conhecendo a RNP Cibersegurança, e também no episódio 257, Segurança e Home Office. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse novo perfil do profissional de segurança da informação, né, diante de uma mudança, né, no nosso mercado, diante de algumas questões talvez aqui meio próprias do Brasil, né, e entre outras coisas. Mas antes de nós entrarmos de fato nesse tema, eu queria, Edilson, que você falasse um pouco sobre o RNP-SEG, né? E eventualmente também até destacar um pouco que algumas dessas questões também foram tratadas no evento de vocês, né? Perfeito, obrigado pelo espaço. O RNP-SEG é um dos eventos da RNP que é produzido pelo CAIS, né, que é o time de segurança da RNP, e ele tem um foco específico nos gestores de segurança e de TIC do sistema RNP, né, das instituições clientes da RNP, mas a gente sempre traz discussões que acreditamos ser do interesse, ou que deveriam ser do interesse, de todos os gestores, de todos os C-levels, né, de qualquer organização pública ou privada no país. O evento ele ocorreu, teve a sua terceira edição esse ano, e ele foi um desses projetos pensados no mundo antes da pandemia, né? Rodamos o piloto, a primeira edição dele foi em 2019, quando reunimos esses gestores presencialmente, e precisou ser reinventado rapidamente, né, para que em 2020 e em 2021 a gente tivesse continuidade. O projeto é esse, né? O evento, então, ele é exclusivamente voltado para o público de gestores, para o C-level das instituições, e que nesse ano, né, na edição ocorrida na última semana do mês de novembro, e que foi transmitido pelo YouTube, está nas redes sociais, se vocês me permitem aqui comentar, está no YouTube, claro. No canal da RNP. Vamos botar o link depois no show notes lá para o pessoal poder assistir. Perfeito, e aí tá lá, tá disponível. Nós trouxemos o tema desta edição, justamente o novo perfil do profissional de segurança da informação. Nós temos um desafio, né? Somos ambiciosos, tá? Em cada edição do RNP-SEG nós somos muito ambiciosos para responder a pergunta:
o que nós gostaríamos, ou o que nós entendemos que é relevante o suficiente para estar nos pensamentos dos C-level, sabe, dos tomadores de decisão de segurança e de tecnologia, de modo geral. Muitas vezes o gestor ele tem esses dois chapéus, né? O gestor de segurança porque é o gestor de TI. O que deveria estar na mente dele? Que temas estratégicos deveriam ser tratados, né? Deveriam ser pensados por ele? E, tentando responder essa pergunta esse ano, nós trouxemos justamente esse tema, que é o do novo perfil do profissional de segurança. Nas edições anteriores, né, em 2020, nós falamos sobre resiliência e abordamos não somente continuidade de negócios, mas o aspecto da resiliência como um todo, né, de uma instituição que transborda os temas de gestão de continuidade de negócios. E em 2019 falávamos sobre a adequação à LGPD. Essas são as 3 edições do evento e esse foi o caminho até aqui. Em 2020 vocês é sempre em novembro? Não, em 2020 ocorreu, você vai me pegar aqui pela data agora. Mas foi pós-pandemia já. Foi pós-pandemia e também está disponível no canal da RNP no YouTube, quando falávamos de resiliência. Eu pergunto mais porque essa questão da resiliência, até mesmo das pessoas, né? Até mesmo do psicológico dessas pessoas envolvidas, isso é um tema que eventualmente a gente toca aqui, né? Como essas mudanças do mercado e a própria pandemia também afetaram a própria questão do psicológico das pessoas envolvidas, porque foi uma pressão muito grande, né? Se a gente for unir e colocar aí nessas responsabilidades aí de, sei lá, se adequar a um novo tipo de trabalho remoto durante a pandemia, mais LGPD e mais a pandemia em si, é um negócio complicado, né, Edilson? Sem dúvida. É exatamente essa leitura que a gente teve aqui, Guilherme. E por isso abordamos procuramos contribuir, né, com gestores através desse tema, onde trouxemos especialistas e também gestores de gabarito, sabe, de grande bagagem nas suas áreas de atuação, para trocar experiência, para compartilhar essas experiências conosco e com o nosso público. E esse é o mote, né, do RNP-SEG, é o mote deste evento. Já passando daí para o tema, então, né, que é esse novo perfil, a gente nota que o mercado mudou bastante, né, e que essas mudanças do mercado, sobretudo nesses últimos 2 anos, dá para se dizer, elas também estão relacionadas com os efeitos diretos e indiretos aí da pandemia, né? Como é que vocês veem esse fator pandemia nessa mudança do perfil do profissional de segurança? O advento da pandemia, ela trouxe à tona, né, novas necessidades e necessidades que já existiam, mas que agora elas extrapolaram isso para o mercado de segurança. A gente não tem mais, já não existia antes da pandemia, mas com o advento dela isso ficou muito mais claro, não temos mais um perímetro tradicional de segurança. O gestor de segurança, ele não pode mais pensar, não existe mais o mundo do gestor de segurança, e aos que nos ouvem aqui, se tem um pouco mais de idade, vão lembrar disso, de quando a tua constituency, a tua responsabilidade estava numa rede corporativa, num data center, e nos usuários ali acessando e-mail e internet. Acabou, essas barreiras foram derrubadas, esses perímetros não existem mais. Onde está, qual é a rede corporativa quando você tem todos os colaboradores em casa? Né? Qual a interferência da rede local de cada colaborador, da rede doméstica dele, já que ele hospeda agora ativos importantes da tua rede, né, da tua organização, que são os desktops, os notebooks, né, todos os dispositivos do colaborador. E quando você tem workflows, quando você tem diversos fluxos da organização que já são atendidos pelo smartphone dos colaboradores, que são muitas vezes pessoais.
quando você coloca todas essas questões, e todas elas foram muito evidenciadas pela pandemia, algumas já existiam, né? Por exemplo, o workflow em smartphone não aconteceu em virtude da pandemia. Mas quando nós esvaziamos os escritórios e precisamos confinar todos os colaboradores, novas necessidades no mercado de segurança, elas apareceram, né? Elas subiram. E isso exige de cada um de nós uma gama, assim, a procura por uma gama de novos profissionais para implementar novas tecnologias, entendendo esses novos paradigmas, né? Principalmente relacionados a esse perímetro, ou essa ausência de perímetro tradicional. E uma coisa que me chama muito a atenção é como a própria forma de trabalhar se alterou demais, né? A gente começa a ver, a gente lia uma reportagem, né, sobre uma lei portuguesa, né, e parece que aqui no Brasil também estão indo pelo mesmo caminho, que é de permitir, facilitar, ou seja, o usuário, o empregado, ele vai poder trabalhar de casa de uma maneira mais natural, assim, o que até antes da pandemia era algo reservado para poucos grupos, dá para se dizer, né? E é interessante também pensar que algumas empresas, elas estavam já, não totalmente, porque não tem como se prever uma pandemia, né? Mas elas mais ou menos já estavam preparadas, com funcionários já com notebooks, que eventualmente já trabalhavam em casa, e essa mudança, ela foi um pouco mais tranquila. Agora, para outras foi um processo muito traumático, né? E havia parte disso que era, não sei se preconceito, mas assim, era um conceito antigo, né, de que algumas funções tinham essa necessidade do papel e do carimbo, e da presença física. Exatamente, sabe? Para tratar de contratos, por exemplo, é necessário que se esteja no escritório, porque vai ler o contrato fisicamente. Isso é que não se sustentou, né? E uma coisa que a gente percebe também é que quando a gente fala em perímetro, né, ainda mais em segurança da informação, a gente costuma dizer o perímetro, né, de onde as máquinas estão, né? Claro que a gente tem máquina lá na casa do usuário e tudo mais, mas uma outra coisa que a gente percebeu, principalmente no que envolve campanha de phishing, é que o fato de não estar no mesmo ambiente físico tornou um pouco mais fáceis essas campanhas. Quando a gente faz aqui, a gente percebeu isso. Ou seja, fica um pouco mais fácil, como há uma comunicação pessoal, a comunicação pessoal presencial é mais escassa, a coisa depende muito ali do e-mail ou de um Slack, algum serviço de mensageria que a empresa utilize. A gente percebe que algumas coisas demoram um pouco para circular, demoram mais para circular agora do que demoravam antes quando estava todo mundo no mesmo ambiente. Então até essa questão, né, de tu entrar em contato por telefone, um e-mail, que tu troca mais e-mail do que trocava antes com um colega da mesa do lado. Então algumas coisas, esse distanciamento, vamos dizer assim, facilitou também esse tipo de ataque voltado para engenharia social, né? É engraçado, é interessante isso, porque parece que o fato de estar fisicamente isolado afeta a comunicação que já poderia ser virtual e que já é virtual, né, muitas vezes. É como se as pessoas tivessem mais chance de comentar com outra, né, do colega do trabalho, dizendo: recebi um e-mail aqui estranho, olha só. Sei lá, o fato de estar sozinho em casa parece que não torna mais difícil isso, né? Mas sabe que aí já é o Vinícius achando, né? É a hipótese, né? Tô levantando uma hipótese. Que agora fica mais fácil tu ficar em casa ouvindo, tu trabalhando e ouvindo tua música, ouvindo teu áudio, ficar com um fonezinho de ouvido, que a gente curte muito, né? Na área de TI, o pessoal curte muito fazer isso. Fica menos antipático fazer isso em casa do que fazer no trabalho. E talvez, isso aqui é bobagem, não vou dar bola para isso aqui é spam. Isso aqui azar que tem o nome né? Azar que tem o nome da empresa ali, que parece ser uma coisa muito direcionada, eu vou ignorar, deixa eu fazer minhas coisas aqui. Então talvez dá até aquela coisa, é um pouco mais difícil para ti, né, sair avisando o pessoal, recebi uma coisa estranha aqui, mas daí é questão de treinamento, conscientização, né? Que é aquele tripé da segurança, né? A gente fala em tecnologia, né? Mas a gente tem a questão cultural, tem a política, tem né?
a questão da tecnologia, o mecanismo, mas tem a questão cultural que é muito importante, né? Essencial na segurança da informação. E aí, note, a gente é interessante que a gente sempre volta em insegurança. Tem alguns velhos golpes, algumas velhas técnicas que continuam tão efetivas, infelizmente, né? Parece que a gente não evolui. Novamente, a gente tem aí o phishing, né? No exemplo do qual a gente está conversando, como uma ferramenta, como um vetor de ataque, né, ainda muito, muito presente e que encontrou espaço também em virtude da pandemia. E o link que a gente tem, né, aos que acharem que estamos aqui em devaneio, né, divagando, na verdade o link que a gente tem aqui volta novamente a essa questão do perfil do profissional. E aí eu gostaria de comentar, só colocar um outro termo, um outro contexto, colocar na mesa aqui, que é o do perfil da equipe de segurança. Para que a gente não entenda também que o profissional de segurança, ele precisa ser a sacola, a mochila do MacGyver, né? Que tem tudo lá dentro, sabe? Que dá para fazer de tudo, Calma, mas aí a gente tem uma questão também que deve ser apreciado pelo gestor de segurança, pelos tomadores de decisão, que é o perfil da equipe de segurança. Quando a gente fala, por exemplo, de conscientização ou de determinados vetores de ataque, não é uma capacidade, não é aquela formação técnica, entre aspas, né? Aquela formação de redes ou a de ferramentas específicas de segurança ou a de técnicas de penetração, de pentest e tal, que vão resolver. São outras habilidades. E por isso que a gente tem esse assunto e por isso que volta essa questão com o advento da pandemia, e isso se reflete também na composição, né, dos times de segurança. Edilson, uma outra coisa que eu acho que é importante nessa linha do que você está falando é esse pensar em novos problemas ou sair um pouco da caixa da técnica que você colocou, né? Então você comentava, pensar, por exemplo, no porquê, ou tentar imaginar hipóteses do porquê que, por exemplo, as equipes estão sendo mais afetadas em casa do que no escritório, né? É você abrir a mente, o gestor de segurança abrir a mente, às vezes, para problemas até de ordem social, psicológica, ou até coisas, né? Tentar imaginar hipóteses, é uma coisa meio investigativa, meio método científico mesmo, né? E eu acho isso muito interessante porque abre um leque muito grande de possibilidades para esse profissional, né? Que tá ligado nesse tipo de problema, né? O cybercrime, Guilherme, ele não segue um framework, uma boa prática, ele não tem um método estabelecido. E isso torna o ambiente mais criativo com relação à criação de métodos, de jeitos, porque ele tem um objetivo claro, né? Seja o de invadir, ou seja o de extorquir, ou seja o de roubar os dados, enfim, seja lá qual for o objetivo dele. E o céu é o limite para ele criar métodos. E aí sim, quando do outro lado, né, quando você tem as equipes de segurança presas, né, a essa mentalidade mais tradicional, desconsiderando aspectos que não são tradicionalmente, né, técnicos ali, fatalmente a instituição vai sofrer, né? Ela vai ser atacada, porque ou o usuário, ou a tecnologia mesmo, a cadeia de suprimento, enfim, são muitos os vetores, são muitas as possibilidades quando o cybercriminoso tem total liberdade para criar e inventar. É verdade. E aí, pegando o exemplo que tu mesmo vocês mesmos tinham separado para a pauta, né? Do aplicativo do auxílio emergencial. Exatamente, foi um ótimo, assim, basta a gente lembrar disso, né, que houve a divulgação, né, do auxílio emergencial, e antes que o aplicativo do auxílio tivesse disponível
o oficial, né, para ser baixado, rapidamente outros apps já estavam ali aparecendo, já estavam se insinuando como aplicativo relacionado, né, e um tema de grande interesse por toda a população e com intenções fraudulentas. E o que é interessante é que a gente sempre recomenda e continua, segue vale essa recomendação, né? Não instale nada fora da loja, né, da Google, da loja da Apple, mas o fato é que também não dá para estar instalando qualquer coisa que tenha na loja. Então, não é para confiar cegamente no que tem ali também, né? Então, exatamente. Realmente é delicado. E essas ações, esses ataques, né, e tu destacaste isso também, né, elas têm aumentado, e esse é um dos fatores que tu coloca nessa para provocar esse aquecimento no mercado. Exato. Então, esse aumento dos ataques cibernéticos. A gente tem alguns tipos de ataques, e aí é uma posição muito bem pessoal, tá? Alguns tipos, algumas categorias de ataque, eu creio que elas sempre existiram, sabe? Elas nem aumentaram tanto em quantidade, mas elas são mais... elas ganharam mais notoriedade agora, porque o tema é relevante e tal. E a isso se soma uma série de crimes que esses sim foram... surgiram, né, e aumentaram muito recentemente. Um dos exemplos é o ransomware, né? Todo mundo que está minimamente conectado com o mundo digital hoje já ouviu falar de um crime de ransomware, já ouviu falar do sequestro digital. Isso sim é algo que mudou bastante, né, em sua expressão durante os últimos 2 anos. E isso traz... isso aquece o mercado, né? Porque, querendo ou não, tem aquele sentimento de pavor de quem não se preparou, das instituições que não se prepararam ou que não puderam. Não vou falar... vou falar mal aqui, né? Eu vou colocar de modo... vou ser o mais imparcial possível. Aqueles que não puderam priorizar corretamente os temas, os investimentos em segurança da informação, às vezes por falta de recursos ou mesmo por questão de entendimento, né? de análise de cenário, mas aí gera aquele sentimento de pavor e, portanto, a necessidade de contratar. E aí vai-se para o mercado para encontrar o profissional, o MacGyver, né? O que fala 3 línguas e desmonta a bomba com chiclete e 2 lâminas de gilete. E, enfim, isso aquece o mercado, né? É natural que isso ocorra, né? Mas sabe disso, que tem uma coisa que há um tempo atrás... isso eu posso dizer que eu nomeei, porque eu não peguei de ninguém, assim, de fato eu usei esse termo há alguns anos atrás, que era a montanha russa da percepção do risco, né, com relação à segurança da informação, que eu desenhei um gráfico, né, fictício, né, para mostrar como é que seria o movimento, e nesse movimento a gente tem no X ali, para quem lembra do plano cartesiano, a gente tem ali as abscissas, ali a gente tem o tempo, né? E no Y a gente tem vamos dizer assim, risco, né? a preocupação, a percepção, né, de risco, a percepção de problema. E o normal, ou seja, o natural, é quase no zero a percepção ao longo do tempo. Aí acontece um incidente, esse negócio vai lá em cima, mas estoura a escala, o pessoal fica paranoico, fica achando que tem alguém específico tentando invadir porque disse não sei o que e tal. E aí, ali se faz as coisas vão, à medida que o tempo vai passando, isso vai reduzindo, se faz algum investimento na queda dessa curva, enquanto ela ainda está ainda no alto, mas depois de um tempo, assim que as coisas se estabilizam, passam aquele susto, volta para o dia a dia, a coisa essa percepção tende a zero de novo. E o pior, quando ela começa a acontecer muitas vezes, o pico dela já não é tão alto, os picos são cada vez menores. Então, assim, quem tem incidente toda hora começa a se acostumar, por incrível que pareça, começa a se acostumar com aquilo ali. Não, mas isso aí a gente já passou e tal, já não se assusta mais tanto.
e aí ela vai fazendo uma serra, vamos dizer assim, mas com um pico cada vez menor, e quando repete muito, aí é um problema. É um problema. Não, fala, eu achei que tu ia falar. E a isso se soma a questão da popularização, né, dos ataques de segurança. Uma porque tem ataques que são muito mais escandalosos mesmo, né? Assim, tem esse efeito na população de modo geral, né? Um serviço público, quando indisponível, ele gera uma repercussão muito grande. Muito grande, e sim. Isso mexe muito as águas, né? Então, um pouco disso que você comentava agora, Serafim, dos picos, a gente parece estar num momento em que não dá tempo de baixar, porque a cada semana nós temos grandes ataques sendo noticiados. Né? Quase todas, no intervalo de 3, 4 dias a gente tem agora, no final de 21, pelo menos a cada 3, 4 dias a gente tem uma notícia bombástica, alguma coisa espetacular, entre aspas, acontecendo no mundo de segurança, relacionado a ataque ou relacionado a uma vulnerabilidade, enfim. Mas sabe que uma coisa que eu percebo entre as pessoas próximas de mim que não são de TI é que as primeiras vezes que essas coisas aparecem e tal, né, chama a atenção, né, pensando agora no público em geral, né, mas à medida que isso começa, invadiram isso, invadiram aquilo outro, vazamento de dados não sei onde, o pessoal já nem, sabe, nem tá mais acompanhando, os meus dados já vazaram mesmo, às vezes a gente ouve algumas coisas assim, para quem não é da área de TI, né, nós que somos da área e mais especificamente na área de segurança, obviamente que isso nos preocupa, né? Esse aumento, essa frequência em que as coisas têm acontecido. Mas o público em geral começa a perder um pouco o interesse por isso. E tem muito disso, né? Tem muita a questão da notícia da invasão, né? Claro que tem coisas que são de interesse público, assim, como, por exemplo, quando envolve serviços de saúde, né? Recentemente, né, como a gente viu. Mas às vezes a gente tem um barulho assim tentando chamar a atenção, mas que não chama a atenção do pessoal da TI ali, a gente compartilha entre nós as notícias, a gente comenta nos podcasts e tudo mais, mas pro público em geral, assim, a coisa meio que vai perdendo sentido, me parece um pouco. E isso é muito danoso, né? Isso é muito perigoso, sim, sem porque pode dar essa impressão de que a batalha já foi vencida, ou de que já não adianta e tal. Isso é muito perigoso. Agora, uma informação que eu queria compartilhar com vocês, no evento, no RNP-SEG, né, que nós tivemos, um dos palestrantes trouxe um dado muito importante de um estudo da ISC, que mostrou que atualmente no Brasil, não no mundo, não na América Latina, só no Brasil, nós temos mais de 440 mil profissionais em falta dentro de segurança da informação. Só segurança. Só segurança. E um dos nossos palestrantes naquela ocasião é da cidade de Jundiaí. Eu não sei quantos conhecem Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, e ele disse, olha, é a população da minha cidade. Então, dá para formar uma cidade inteira do tamanho de Jundiaí, e existem várias outras no Brasil desse tamanho, né? Cada um dos ouvintes pode fazer essa comparação agora. São mais de 440 mil postos de trabalho em segurança da informação a serem preenchidos. Ou seja, é um déficit muito grande. O que eu fico pensando é como está a vida, né? Uma das coisas que eu me pego pensando é como que está a vida dos outros 440 mil que estão trabalhando, né? Porque, cara, tá precisando sustentar um negócio. Tem muito trabalho. Existe uma necessidade muito grande. Só que esse número, eu falei, é do Brasil. Né? E está beirando aí os 400, ultrapassa um pouco 440 mil profissionais. No mundo, isso chega próximo de 3 milhões. Essa competição, essa busca pelos profissionais de segurança
ela já não está mais regionalizada, né? Eu não procuro profissionais de segurança na minha cidade, ou na cidade onde eu tenho o escritório, em virtude da evolução do modelo de trabalho e da universalização dos profissionais de TI como um todo, né? E de segurança por consequência. E aí, essa falta de profissionais, ela esbarra essa demanda, né, que atinge todas as áreas de TI, desenvolvimento, então nem se fala. Cria um problema em termos de um problema, depende do ponto de vista, mas em termos de salários, os salários estão aumentando, e tu conseguir reter profissionais. Então tu tem uma dança das cadeiras aí que é frequente demais, e nem é boa para a segurança mesmo, para a própria segurança não é boa esse movimento muito grande, né, das equipes. E o que foi colocado aí no evento de vocês com relação a isso, a questão de salários e retenção, Edilson? A gente comentou-se bastante sobre essa competição que, do ponto de vista do profissional de segurança, e mesmo o gestor de segurança é um profissional de segurança, né, e que, portanto, está vendo e pode se beneficiar pessoalmente, né, deste movimento e galgar novos desafios, novas oportunidades, mas pensando nas organizações, é isso, nós agora temos uma competição para adquirir novos profissionais, né, para contratar novos técnicos e para reter os seus bons. Essa competição agora ela não é mais regional, ela agora é mundial. E quando você coloca, só colocar o tempero aqui, quando você coloca a questão do câmbio, aí você vê que financeiramente talvez a coisa não se resolva, né, pelo aspecto financeiro. É um desafio muito grande para todo gestor, e o Guilherme comentou agora há pouco, e é super importante, essa troca, o Guilherme ou o Serafim, eu não lembro agora quem comentou, eu não quero, vou dar o... Não fui eu, mas tranquilo. Não, mas que comentou há pouco de que essa rotatividade, ou essa dança das cadeiras, ela não é boa, por quê? Porque existe toda uma questão de entendimento de ambiente e de visão de continuidade de processos e de projetos de segurança que são muito afetados quando você tem essa troca, né? Em determinadas funções, se você... mesmo um código, eu não sou desenvolvedor, espero não estar cometendo nenhuma injustiça aqui com os desenvolvedores, mas quando você tem a troca de um desenvolvedor no meio do código, que digamos que está seguindo um mundo perfeito ali de boas práticas, de boas práticas de codificação, de comentar, de documentar bem, quando você tem a troca, você já sente um impacto, né? Você já pode ter uma perda na qualidade ou uma mudança no modo de funcionamento ali do que está sendo desenvolvido. Imagina quando você precisa lidar com o planejamento, com a execução de um planejamento estratégico de 2, 3, 5 anos. E você tem trocas ali constantes pelo meio, você tem uma grande variação dos seus profissionais. Muito grande, né? Em algum momento você pode ter na equipe, e isso alguns conhecidos meus que são gestores, em alguns momentos você pode ter 70% da equipe completamente renovada num espaço de 4 anos. É muita troca, né? E perde-se histórico com isso, né? Não, e a própria questão de você entender, a depender do nível do profissional de segurança, a gente está falando mais de gestores aqui, né? É entender as necessidades do negócio, e às vezes negócios que mudam muito rapidamente, né? Basta a gente pensar aí que inclusive é um dos outros pontos, né? É como as soluções estão se modificando, como novas tecnologias surgem, e o tempo e a rapidez das novas soluções e de novos mecanismos, enfim, às vezes é difícil de você acompanhar isso, né? Então, aliado, junto com isso, a questão de você ter que entender negócios que estão em franca modificação, né? Ou em franca ampliação, você
Você fala até ali um pouco sobre a questão do delivery, né? Mas se a gente for pensar a importância que o delivery teve, né? Os aplicativos de delivery de maneira geral, né? Durante a pandemia, esses caras, eles mantiveram um grupo muito grande. Claro, a gente tem que cuidar também, porque não é todo mundo que tem acesso a isso. A gente acha que, né, por conta do nosso meio, a gente acha que todo mundo usa isso, mas não. Não é, a gente tem que entender também a realidade do Brasil, que também talvez seja um outro problema, né? Mas se a gente for pensar na importância desses novos negócios e um ambiente muito, né, em franca mutação, fica mais difícil ainda, né? Sem dúvida, você trouxe um ponto muito relevante. A pandemia, ela ajudou a acelerar, ela não é a única autora disso, né? Porque o desenvolvimento tecnológico, né, a expansão tecnológica, ela já vinha a passos largos, e com a pandemia, com essa necessidade, com essa busca por novos meios de se fazer os mesmos negócios, né, que todos os setores tiveram que lidar, isso gerou uma demanda muito grande de novas tecnologias. E com o advento e com a utilização e com a popularização de novas tecnologias, novamente nós temos como consequência a necessidade da especialização das equipes de segurança naquelas novas tecnologias. E aí há um termo, né, do apagão tecnológico, né, e aí a gente pode até trazer esse termo para cá quando a gente fala da ausência de de profissionais devidamente qualificados mesmo. E aí, note, a gente já lida com a questão que é quantitativa, né? A gente falava lá de 440 mil vagas, né, posições ou oportunidades de trabalho em segurança da informação, e aqui a gente traz um aspecto que é qualitativo, que é o da da experiência ou da capacitação desses novos colaboradores, porque tem muita coisa nova acontecendo. Isso aconteceu, a última grande onda que eu percebo nesta linha foi com a adoção de nuvem, né? Que num intervalo curto sei lá, de 2, 3 anos, toda a instituição precisou olhar para a sua área de TI e dizer assim, cara, a gente não tem ninguém aqui que entende muito disso. Só que agora é isso, agora é nuvem, isso não é moda, isso não vai passar, isso veio para ficar. E hoje, né, já é uma competência, eu vou colocar assim, uma competência mais comum, mais presente nas instituições. Talvez ainda não seja superado, um assunto superado, mas é mais presente. Só que aí, trazendo para a segurança, quando você tem essa aceleração da adoção de novas tecnologias, você tem a necessidade de técnicos, de especialistas que tenham... que entendam e que tenham experiência e que tenham capacidades nessas novas tecnologias. E mais um fator que joga contra, né? que se mostra como uma dificuldade para as organizações na formação das suas equipes, né? E para o profissional pode ser visto como uma oportunidade, mas é uma coisa muito rápida mesmo, né? Assim, ele precisa ter muitos conhecimentos e diferentes. Novamente a gente volta lá à expressão do MacGyver, né? Não dá para se fazer um MacGyver num curso intensivo. E essa questão tu até coloca, eu vou me adiantar num tópico, depois a gente volta ali para a questão das antigas soluções, tá? E tu coloca que tem que se apresentar, assim, o candidato ele precisa ter uma experiência, um nível de experiência elevado para tecnologias muito recentes, que é mais ou menos o que tu estava colocando agora. Se a gente tem coisas que estão... Tecnologias recentes, as coisas vêm surgindo, não, agora é isso, agora é essa outra, e eu preciso de pessoas... A personalidade da Times aí do ano é o Elon Musk, né? Eu lembrei da SpaceX. Antes deles botarem alguém em cima daquele foguete monstruoso lá deles, aquela coisa gigantesca lá, eles explodiram alguns, né? E lançaram alguns sem ninguém dentro, até que a coisa agora está bom o suficiente para botar gente dentro, né? E mandar para a órbita da Terra. Tranquilo. Só que quando a gente
a gente começa, quando nós começamos a queimar etapas, ou seja, eu quero ficar muito na ponta e eu preciso de alguém que desenvolva, vamos pegar frameworks de desenvolvimento como a gente tem aí. Uma época o pessoal corria para o Angular, outra época, agora o React está meio que chamando a atenção. Daqui a pouco vai surgir outro e assim por diante, para desenvolver, para desenho de interface, né, de usuário. E no momento que tu corre para fazer isso acontecer, o teu tempo de entrega dos produtos, né, daquilo que se deseja com aquela nova tecnologia, acaba fazendo com que a segurança, como sempre, para variar, fique em segundo, terceiro, quarto plano. Tá? Claro que algumas instituições, algumas organizações já entendem que não pode sair sem segurança, mas assim, se tiver com um concorrente pronto para sair na frente deles no mercado, eu duvido que eles não larguem tudo da segurança para trás e vamos depois a gente dar um jeito. E é muito comum a gente presenciar também assim, não pode sair sem segurança, mas qual é o entendimento ali do que é segurança, né? Qual seria o nível adequado de segurança? Exatamente. Né? Mas atende um determinado checklist lá do pessoal de segurança, mas que está voltado, por exemplo, para a governança, passou. Ou então, não, é risco. Não, passou o mapa de riscos aqui. Só que segurança é mais complexa, né? Segurança é mais... E essa velocidade toda é inimiga da segurança. Demais. Torna é um desafio. Aos gestores de segurança que estiverem daqui a alguns anos, né, forem ouvir esse podcast... estiverem bem posicionados e passaram por isso, poxa, grava um podcast aqui no futuro, né, contando pra gente como foi passar por esse desafio, né? Se passou, né, se o desafio foi superado, né, de modo geral. Porque, realmente, aí só retomando, a gente tem a escassez de profissionais, a gente tem a necessidade de uma gama maior e diferente de competências desses profissionais de segurança, e a gente não tem tempo. Por quê? Porque não dá para... porque você não... A dinâmica dos negócios, setor público ou privado, né, indústria ou serviços, qualquer área, hoje não dá tempo de dizer, olha, vamos fazer e vamos estudar e vamos aprender isso para depois a gente começar a fazer. Não dá tempo. E em segurança do mesmo modo. Não, e o próprio limite natural das pessoas, né? Você precisa de tempo para atuar em certas áreas, né? Sei lá, um médico, por exemplo, você não forma um médico de uma hora para outra, né? Um profissional de segurança da informação, da mesma maneira, né? E se a gente estiver falando de um gestor, mais tempo ainda se necessita, né? E até diante, como você disse, isso é meio óbvio, diante das novas necessidades, né? Você exigir, talvez, de um profissional que consiga atender desde aspectos mais técnicos, como talvez um profissional que comece a pensar, e há vários estudos internacionais sobre isso, falam, por exemplo, sobre a psicologia da segurança da informação, a sociologia da segurança da informação e economia, né, e economics. Ou seja, você vai ter que eventualmente, sim, talvez trabalhar com um cara que tem um perfil mais de olhar para as equipes e tentar identificar comportamentos, ou aquele cara que vai, sim, estar ligado em questões econômicas, enfim. E grandes instituições, na realidade, já fazem isso, né? Eu acho que a gente, na realidade, precisa, com isso e com essa tua proposta, diversificar mais. Eu acho que essa é a ideia, né? E extrapolar nessa ideia, Guilherme, inclusive usando a contratação, né, de pessoas que não tenham em sua experiência ou em sua formação um vínculo direto com segurança. Eu participei de um processo seletivo e eu ouvi de um dos candidatos, olha, ele falou isso claramente para mim, eu não sou um profissional de segurança, eu sou um jornalista. Eu pensei comigo na hora, ótimo. Sabe? Porque a ideia é extrapolar mesmo. Talvez seja mais fácil você dar as habilidades, a capacitação em segurança e aproveitar
aquela outra experiência que ele tem, é claro, né? Precisa ter um vínculo, né? Aquela habilidade que ele traz precisa se somar, né? E aquela visão da equipe como um organismo, que isso precisa fazer sentido. Mas mesmo que ele não tenha um vínculo direto, né? Eu já conheci profissionais trabalhando em segurança que eram do mercado de comunicação social. E aí há um gap, olhando a pessoa como uma só, há um gap em segurança, poxa, mas tem um monte de conceitos que são fundamentais de segurança que ela não tem? Tem. Então, mas ela estando no time, ela já oferece algo que o time não tinha, e o time tem chance ali, tem algum tempo para ir suprindo essa necessidade dela, né, de questões de segurança que são básicas. Isso é meio polêmico entre os recrutadores e os profissionais, os gestores mesmo de segurança, mas assim, nós estamos diante de um momento diferente, nós estamos diante de problemas complexos diferentes e as nossas soluções tradicionais, as antigas, elas não vão se aplicar a esse novo desafio, né, a esse novo momento. Precisamos tentar fazer essas mudanças mesmo. Vinícius? Cara, com relação a essas questões de número de pessoas que estava colocando, né, assim, mais profissionais, com capacidades diferentes e tal, e tu agregar isso numa equipe, eu tava pensando enquanto tu falavas isso, assim, sim, faz todo sentido, porque a gente precisa de uma especialização cada vez maior, e aí é bom que seja um conhecimento mais geral, mas tu não consegue encontrar um que consiga ter braço para fazer tudo, ou seja, não só conhecimento, uma questão de tempo. Mas isso aumenta ainda mais o problema daqueles 440 mil lá que faltam. Isso torna a coisa ainda pior, porque não é uma pessoa com um conhecimento que vai me resolver. Eu tenho que montar uma equipe. E a gente acompanha, a gente percebe isso em clientes nossos, que tem justamente essa dificuldade de montar essa equipe, né, com várias pessoas, cada um com conhecimentos complementares. Isso não é uma tarefa fácil, assim, eu tô meio pessimista hoje, tá? Eu não sei se... Não deveríamos ter gravado o podcast hoje, hein? Eu não sei se a gente vai ter solução tão fácil para isso, tão para logo, assim, para médio prazo, eu não vejo uma Mas eu te dou, solução. Vinícius, eu te dou um exemplo prático. As necessidades cada vez mais crescentes em relação a demandas de conformidade, de tu ter um profissional de segurança ou alguém dentro da equipe de segurança que vai ter que ficar escrevendo políticas. E isso não é novo, né? Escrever política é uma coisa já bem antiga. Sim, sim. Mas isso está ficando cada vez mais frequente. O cara vai ter que interagir com o DPO, o cara vai ter que ficar todo o tempo atualizando regras e até mesmo lendo contratos, enfim. Então, às vezes, você pode precisar ser dentro da tua equipe desse cara com esse perfil, né? Ou seja, escrever coisas, escrever guias, escrever políticas, montar treinamentos. E talvez isso liga com o que o Dilson falou, né? O cara é jornalista. Nossa, essa competência pode ser primordial, né, Dilson? Exatamente. E aí, ao tentar resolver um ponto, e aí eu concordo com o teu... Não é pessimismo, tá? Mas esse teu olhar tão realista, eu vou colocar assim, essa dose de realismo. Agora tu acabou comigo, porque você tá dizendo, pessimista, agora tu me chama de realista, agora que eu vou ficar mais pessimista ainda. É real, né? Se é realidade, entende? Se não é só uma... Mas, tentando resolver um problema, a gente tem que tomar cuidado para não cair em outro. Não cair em outro. O de profissionais de pouca experiência também, ocupando cargos seniors também. Né? Aí você gera diversos problemas. Um deles é a própria inflação, né, do preço do profissional de segurança, né? Se o profissional tem a oportunidade de,
com 1 ano de experiência, ele é contratado como sênior para fazer um negócio, ele já começa num patamar salarial mesmo, né, muito alto, você gera esse problema, e você tem uma questão que é ainda mais séria, que é financeira, que é a da responsabilização de alguém sem a determinada base. Então, note, quando a gente fala de quando você vai compor o time, você pensar nele e fazer uso da contratação, né, com pessoas que têm formação sem um vínculo direto em segurança, você tem que tomar esse cuidado também para não colocar alguém sem a base. E aí note que eu mudei o termo, né, eu não estou falando mais de formação, mas de base, de experiência, em posições em que ele represente um risco, né? Novamente, é um desafio. E o gestor precisa estar atento a todas essas questões e ir contornando e balanceando, né, a sua estratégia baseado nesses pontos. O grande ganho, né, dessa discussão como um todo é o de entender, né, o de compartilhar e de ter isso de forma muito clara com todos os gestores, quais são os pontos ou os aspectos em que ele precisa pensar e se preocupar. Porque não tem uma saída simples, né? Contrata, terceiriza tudo, resolveu? Não. Então, contrata todo mundo no nível inicial, júnior, e investe em capacitação, em treinamento e tal, para que você forme o time dos sonhos daqui a 7 anos. Vai dar tempo? Não. Não, isso chega até nos 7 anos com todo mundo, né? Que o pessoal começa a saber que tu tá formando gente ali. Não, peraí, vem pra cá. Você vira o celeiro, né? Enfim, tem esse ponto, né? Para apoiar também esse desafio, né? Tem também alguns frameworks de avaliação que servem de ferramenta para ajudar a gente para reduzir o ruído entre quem contrata e quem está procurando uma vaga. Tem casos práticos onde o gestor percebe claramente qual é a deficiência dele, né, da equipe dele. Preciso de alguém, ou estou lidando com um problema de nuvem, vou colocar a nuvem como exemplo, e não tenho um profissional especializado em nuvem. Sabe, para forense, por exemplo, a análise forense de um incidente de segurança que ocorre num ambiente on-premise e que ocorre num ambiente de nuvem é completamente diferente. Então tem casos em que é muito clara esse gap, mas tem casos em que não, que a questão ela é mais difusa. E para apoiar os gestores nisso, existem alguns frameworks como Sofia, como NICE, que dão que estabelecem algum parâmetro ali para que o gestor consiga identificar quais são esses gaps, quais são as fragilidades mesmo que a equipe dele tem, né? E aí pensando bem com esse olhar de montar a equipe. Então, uma sugestão que eu dou nessa linha de soluções, para não sair daqui só analisando, só dissecando o problema. Só com o problema. Eu sugiro, né, que o pessoal consulte, pesquise um pouco sobre esse framework Sofia. Se lê Sofia, mas se escreve S-F-I-A, não tem o O. Tá? E o NICE também, que vão nessa linha, né, de apoio à identificação de gaps e de competências que são mais prioritárias para o negócio. Perfeito. Ainda um último ponto aí já para nós encaminharmos para o nosso encerramento, Gilson. Eu ri quando eu li a primeira vez, tá? De nervoso, tá? Que é a parte do investimento em pesquisa. Meu Deus. Né? Tem um meme muito famoso, assim, que é aquele sorriso, mas de cara pra você ver que não é de desespero. Né? Cara, uma das outras soluções que tem, né, de recomendação ou de indicação de caminho é pesquisa, e de fato assim, eu concordo plenamente, porque e não tenho dúvida que o Guilherme também concorda, né?
que tem que haver, Sim. tem que haver pesquisa, tem que ter desenvolvimento, mas assim, a gente tem vários problemas no Brasil. Tecnologia para nós é caro. Ou seja, a mesma tecnologia que o norte-americano tem acesso, nós temos agora 5, 6 vezes mais cara por causa do câmbio, sem contar em termos relativos aqui internamente. Então já é difícil, já nos limita. E a gente sente na pele isso como lá na Brown Pipe, nossa empresa, quando a gente tem que adquirir ferramentas, adquirir produtos estrangeiros, é muito ruim, porque o valor qualquer coisinha vira 5, 10 mil dólares, assim, desculpa, 5, 10 mil reais, brincando. Qualquer coisinha. Sem contar as coisas mais caras que nós temos por aí. Então, e além disso, então, assim, a gente precisa investir em pesquisa. E a gente está num momento que a gente está sentindo justamente uma dificuldade com isso. Aí tu coloca pesquisa, realização de palestras. Eu senti falta de podcast na tua listinha, tá? Mas assim, eu te desculpo porque tu tá aqui, tá? Eu te desculpo porque tu tá aqui, porque faltou podcast na lista ali, tá? Mas enfim. Não, é que mas tá desculpado. Podcast tá na linha de pesquisa. Entendeu? Porque se pesquise também em podcasts. Espero ter conseguido contornar aí. Tá bom. A tua presença aqui resolve bem, fica tranquilo. Mas eu entendi, Serafim, a tua preocupação, eu concordo com ela, mas nós temos aí, nós temos uma necessidade do mercado, né, e das empresas e das áreas de segurança. Eu vou trazer essa responsabilidade para o gestor de segurança mesmo, para não ser uma coisa abstrata, assim, é um problema estrutural e eu não tenho como resolver. Não, alguma coisa, em algum nível você consegue sim atuar, que é o de se aproximar da academia e investir de algum modo em pesquisa, mas aí tem um outro aspecto aí que é o da área e do profissional, né, do membro da equipe, investir em pesquisa, sabe? Ler sobre o que está sendo desenvolvido, ler sobre o que está... procurar fontes, né? Ter boas curadorias de informação, de notícias e de geração de conhecimento mesmo em segurança, porque a gente tem falado muito sobre novas tecnologias e não há um canal que condensa tudo isso, ninguém vai receber um reporte de novas tecnologias completo que vai nos dizer qual é o norte. Isso se percebe quando a área e cada um dos colaboradores investem tempo nisso, né? Em se manter antenados, em acompanhar o segurança legal mesmo. E aí não tô tá se recuperando. Não tô fazendo elogio, não é vazio não, mas é o de se procurar, de se manter inteirado, e tem um aspecto também que ainda é presente em algumas organizações, que é a participação em pesquisa, a realização de pesquisa, ou a participação de pesquisa, ou a participação em eventos é tido como um desperdício de tempo, ou algo que você está fazendo quando não está trabalhando. Isso é completamente equivocado. Porque quando um profissional de segurança da área de incidentes, ou da área de governança, ou da área de direito digital, está escrevendo um artigo, ou está submetendo um trabalho dele num evento, ou está indo num evento para passar um tempo ouvindo sobre aquilo, ele está gerando conhecimento, está recebendo... A gente fala de compartilhar a experiência, né? Quem está falando está compartilhando e você que está ouvindo está absorvendo aquilo ali e depois vai empregar aquilo no seu ambiente de trabalho. Então, uma das ações que podem ser encaradas e que dá para ser feito por todo gestor é o de investir, se possível, dinheiro, se não for dinheiro, tempo, se não for dinheiro, seja criativo, mas investir de algum modo na pesquisa, sabe? Em se antenar e em provocar, quem sabe, a pesquisa e em buscar boas fontes de curadoria. E um outro ponto que eu queria pôr na mesa aqui, não sei, eu quero ouvir a opinião de vocês, que é a de levar a segurança
para todos os meios, é de falar sobre segurança da informação no meio familiar mesmo. Essa é uma semente que a gente está plantando que os próximos profissionais de segurança é que vão colher. Mas se nós não plantarmos, ainda não, né, vai demorar ainda mais para que o tema de segurança, né, seja uma coisa de conhecimento comum, né? A questão de conscientização e também para estimular o interesse na área e tal. Novamente, essas são sementinhas que vão como plantar carvalho, sabe? Como plantar eucalipto. Vai demorar muito. Mas alguém precisa fazer. Mas sabe, Edilson, que eu me lembro, quando você falava, eu me lembro de uma disposição do Marco Civil, até abri aqui para ver com certeza, né? Que era que eles comentam aqui do dever do Estado na prestação da educação em todos os níveis, que inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Artigo 26 do Marco Civil. E eu já tive a oportunidade de comentar outras vezes como essa regra do Marco Civil caiu no esquecimento, assim, e se liga muito com o que você está dizendo, acho que precisamente com o que você está dizendo, que é, sim, né, levar a segurança também para casa. O Vinícius sempre comenta isso, né? A pessoa que em casa cuida de segurança, na empresa também vai cuidar de segurança. Então esse é um efeito positivo direto, né? Mas a questão da criança é muito legal, né? Porque você tem uma série de exemplos de educação infantil que a criança leva para casa. A criança, e essa é uma coisa curiosíssima, né? A criança leva certas boas práticas para os seus pais, para os seus familiares, né? Então é a criança que aprende educação ambiental e leva certos conceitos para casa, fala, vamos separar o lixo, coisas. Isso se aplica diretamente. Eu acho que você foi aí muito bem nessa sua última recomendação. Diga, Edilson. Meu filho é que desliga a torneira quando a gente está escovando os dentes todas as noites. Olha só um exemplo desse, né? Pois é. Ele aprendeu na escola e que eu não posso deixar a torneira ligada enquanto eu estou escovando os dentes. É ele que vai e desliga. Agora, já pensou se ele traz isso, né? Se isso é pulverizado, né? Conceitos básicos. A gente não está falando aqui de DevSecOps. Levar para as famílias, entendeu? Não tem que se discutir as nuances da LGPD no macarrão de domingo. Com a família, a gente não está falando disso, mas de conceitos básicos e que desenvolvam, né, que despertem o interesse na área de segurança. Novamente, é uma coisa para o futuro. Edilson, a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Eu só gostaria de dizer que agora o Edilson já tem 3 episódios gravados conosco, o 254, o 257 e o 299, né, quase perto do 300. E eu acho que, espero que os nossos ouvintes concordem conosco, mas sem exagero eu posso dizer que nos 3 o Edilson deu uma verdadeira aula pra gente e sempre nos abrindo os horizontes. Eu acho que isso é interessante. O podcast gosta muito, os ouvintes gostam muito disso, né? Sim, às vezes a gente falar sobre questões muito específicas, muito técnicas de um vazamento, de uma vulnerabilidade, mas abrir a nossa mente, abrir o nosso pensamento para esses problemas que são tão presentes. Eu acho que nesse aqui você conseguiu fazer aí de forma magistral. E eu deixo aí só mais um minutinho para você se despedir, dar a sua mensagem final, eventualmente falar alguma coisa que gostaria de falar antes do nosso encerramento. Poxa vida, eu agradeço demais, acompanho o trabalho de vocês já há muito tempo, comentei isso no primeiro episódio, né, da minha alegria, da minha realização de fazer parte aqui com vocês. Espero ser um instrumento, tá? Eu sou meio poético, e você me puxou, Guilherme, para isso, mas de verdade, eu espero ser um instrumento. Se as pessoas que estão nos ouvindo tirarem alguma aplicação prática para o dia a dia delas, sabe, em casa, na família, no trabalho, poxa, eu tô satisfeito, minha missão está cumprida. E quanto ao tema, a mensagem que a gente queria deixar para o gestor, quando a gente está falando do novo perfil do profissional, não pense somente na questão curricular do profissional de segurança. Isso está mudando, a gente conversou aqui sobre a necessidade de várias competências e de formações diferentes e tal, mas a questão é que a mentalidade
do profissional, do gestor de segurança, ela precisa mudar. Ele precisa perceber que antigas práticas e antigos métodos de se tratar a segurança já caíram por terra. Então, somente quando isso é realmente colocado em perspectiva, é colocado no dia a dia ali do gestor de segurança, aquela empresa tem alguma chance de evoluir no quesito de segurança da informação. Reforço também essa questão que foi o último tópico que a gente falou aqui, de se investir, né, se possível, em recursos financeiros, dinheiro, se possível dinheiro, mas se não for possível tempo, e se não for possível tempo, seja criativo, mas de algum modo invista, né, isso para os gestores e para os técnicos, invista em pesquisa, em produzir pesquisa, em produzir conhecimento e em consumir conhecimento. Que isso, somado a essa quebra de paradigma do currículo padrão de segurança, nos dá a chance, sabe, de criar esse novo perfil, né, de termos aí novos profissionais daqui a um tempo já bem presentes no mercado e que não foram criados nos moldes antigos que a gente conhece. Ótimo. Novamente, obrigado pelo tempo, pelo espaço, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E a gente também agradece demais ao Edilson Lima, gerente de segurança do CAIS da RNP, que falou hoje aqui conosco sobre o novo perfil do profissional de segurança da informação. Nós agradecemos, além do Edilson, a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!